Bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre curiosidades. Neste vídeo, descobriremos algumas curiosidades sobre o Egito. O rio Nilo, serpenteando por entre o deserto como uma promessa de vida. As pirâmides, erguendo-se imponentes contra o sol poente, como guardiãs de segredos milenares. O Egito Antigo, um farol de civilização em um mundo ainda mergulhado na penumbra. Preparem-se para se surpreender, porque a última curiosidade que preparei pode mudar completamente a forma como você enxerga a história do Egito. Então preparem-se para embarcar em uma expedição extraordinária ao passado, rumo ao coração do Egito Antigo. Adentrando o Egito Antigo, somos imediatamente envolvidos por uma sinfonia de aromas. Esqueçam a imagem de um povo antigo alheio aos prazeres sensoriais. Os egípcios, meus caros, eram verdadeiros mestres da perfumaria. Em uma época em que disfarçar os odores naturais do corpo era essencial, os egípcios transformaram a arte da perfumaria em um requinte sem igual. Óleos aromáticos extraídos de flores, ervas e especiarias, como o lírio, a menta e a canela, não eram apenas considerados um luxo, mas também uma necessidade. Cleópatra, por exemplo, era reconhecida por suas fragrâncias exóticas e inebriantes, criadas com ingredientes raros vindos de terras distantes. Para os egípcios, o perfume ia além da vaidade. Era uma forma de agradar os deuses, de atrair boa sorte e até mesmo de garantir uma passagem tranquila para o além-vida. Em um mundo antigo, onde a guerra era a regra e a paz uma exceção, os egípcios ousaram trilhar um caminho diferente. E foi assim que, há mais de 3.000 anos, o faraó Ramsés II, o grande Ramsés, o Sol da Justiça, e o rei Hattusili III, do Império Hitita, selaram um acordo que ecoaria através dos milênios. O primeiro tratado de paz da história. Esse acordo histórico, registrado em tabuletas de argila, não apenas pôs fim a um longo período de conflitos, como também estabeleceu as bases para uma era de cooperação e prosperidade mútua. O tratado, preservado até hoje, é um testemunho da sabedoria e da visão de futuro dos antigos egípcios, que compreenderam que a verdadeira força reside na capacidade de construir pontes ao invés de muros. As pirâmides. Monumentos colossais que desafiam o tempo e a nossa compreensão. Por séculos, imaginamos hordas de escravos, açoitados sob o sol escaldante, arrastando gigantescos blocos de pedra para construir essas maravilhas arquitetônicas. Mas e se eu lhes dissesse que essa imagem está errada? As últimas descobertas arqueológicas revelaram uma verdade surpreendente. As pirâmides não foram construídas por escravos, mas sim por trabalhadores qualificados e remunerados. Evidências mostram que esses construtores viviam em comunidades organizadas, com acesso à moradia, alimentação de qualidade e até mesmo assistência médica. A construção das pirâmides, longe de ser um símbolo de opressão, revela-se agora como um feito de engenharia e organização social sem precedentes, um testemunho da capacidade humana de alcançar grandes feitos quando unidos por um propósito comum. Atravessando os corredores escuros e misteriosos de uma tumba egípcia, deparamo-nos com um sarcófago ricamente decorado. Dentro, envolto em faixas de linho, jaz um corpo cuidadosamente preservado, uma múmia. A mumificação, processo complexo e meticuloso, era uma parte fundamental da cultura egípcia. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa prática não era restrita apenas aos faraós e membros da realeza. Sacerdotes, nobres, artesãos e até mesmo animais de estimação, como gatos, cães e babuínos, eram mumificados para garantir uma passagem segura para a vida após a morte. A crença na vida após a morte era tão forte que os egípcios desenvolveram técnicas avançadas de mumificação, utilizando substâncias como natrão, resinas e óleos aromáticos para impedir a decomposição dos corpos. Em um mundo onde o poder era frequentemente associado à força física e ao domínio masculino, o Egito Antigo se destacava por sua visão surpreendentemente avançada sobre o papel das mulheres na sociedade. As mulheres egípcias podiam possuir terras, administrar seus próprios negócios, representar-se em tribunais e até mesmo ocupar cargos importantes no governo.
Cleópatra, a última faraó do Egito, é um exemplo emblemático da força e da inteligência estratégica das mulheres egípcias. Hatshepsut, outra grande governante feminina do Egito, governou o país por mais de 2 décadas, liderando expedições militares e expandindo as fronteiras de seu império. Sua história, assim como a de tantas outras mulheres egípcias, é um testemunho da força, da inteligência e da capacidade de liderança que transcendem as barreiras do gênero. Adentramos agora um aspecto peculiar, mas essencial da vida cotidiana no Egito Antigo, a higiene bucal. Arqueólogos descobriram evidências fascinantes de que os egípcios criaram uma forma primitiva de dentifrício, uma pasta elaborada com ingredientes naturais, como cascas de ovos moídas, cinzas de madeira e até mesmo pedras pomes pulverizadas. Apesar de parecer um tanto abrasiva para os nossos padrões modernos, essa mistura rudimentar era surpreendentemente eficaz na remoção de partículas de alimentos e no combate às bactérias, contribuindo para a saúde bucal da população egípcia. Os egípcios acreditavam que dentes saudáveis eram essenciais para uma boa saúde em geral e para uma vida após a morte plena. Ao cair da noite, com o sol se pondo sobre o horizonte e tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, os egípcios se reuniam para desfrutar de momentos de lazer e entretenimento. Um dos jogos mais populares era o Senet, um jogo de tabuleiro milenar que os arqueólogos acreditam ter surgido no Egito há mais de 5.000 anos. O jogo, que lembra um pouco o gamão moderno, era jogado em um tabuleiro com 30 casas e envolvia elementos de estratégia, sorte e até mesmo espiritualidade. O Senet era mais do que um simples jogo. Era considerado uma metáfora para a jornada da alma após a morte, e muitos tabuleiros foram encontrados em túmulos, incluindo a tumba do faraó Tutankhamon. Os egípcios acreditavam que jogar Senet no além-vida garantiria uma travessia segura para o mundo dos mortos. Adentramos agora um dos campos mais fascinantes do conhecimento no Egito Antigo, a medicina. Os egípcios desenvolveram um sistema médico surpreendentemente avançado para a época, com médicos especializados em diversas áreas, como cirurgia, tratamento de fraturas e até mesmo procedimentos oftalmológicos. Os papiros médicos egípcios, verdadeiros tesouros de conhecimento, revelam uma compreensão impressionante do corpo humano e de suas doenças. Os médicos egípcios conheciam a importância da higiene na prevenção de doenças. Realizavam pequenas cirurgias com instrumentos rudimentares e até mesmo desenvolveram formas de anestesia utilizando plantas com propriedades analgésicas. Embora a medicina egípcia estivesse inevitavelmente limitada pelo conhecimento científico da época, não podemos deixar de nos maravilhar com a sofisticação e a complexidade desse sistema médico milenar. Sob o sol implacável do deserto, os antigos egípcios enfrentavam um desafio constante: proteger sua pele dos raios solares intensos. Utilizando ingredientes como terra rica em minerais, extratos de plantas e óleos vegetais, eles criavam pastas e ungüentos que aplicavam na pele para se protegerem das queimaduras solares. Trabalhadores nos campos, sob o sol escaldante, com seus rostos e braços cobertos por uma camada protetora de argila e óleos naturais. Esses cosméticos rudimentares, além de proteger a pele dos efeitos nocivos do sol, também ajudavam a refrescar o corpo e a prevenir o ressecamento, tão comum em um clima tão árido. No topo da hierarquia social do Egito Antigo, reinavam os faraós, governantes absolutos que inspiravam adoração e temor em seus súditos. Mas os faraós não eram apenas reis poderosos, eles eram considerados divindades vivas, a encarnação dos deuses na terra. Os faraós eram reverenciados como intermediários entre o mundo dos homens e o reino dos deuses, responsáveis por manter a ordem cósmica e garantir a prosperidade do Egito. A crença na divindade dos faraós era um dos pilares da sociedade egípcia, permeando todos os aspectos da vida cotidiana, da religião, à arte, da política, à economia.
E assim termina nossa jornada ao coração do Egito Antigo, uma civilização que nunca deixa de nos surpreender com sua riqueza cultural, sua genialidade e seus mistérios indecifráveis. Qual dessas curiosidades incríveis mais te fascinou? Compartilhe nos comentários e vamos continuar desvendando os enigmas da história juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta. Até a próxima aventura!